A produção sustentável de grãos, fibras, carne, leite e madeira é uma grande preocupação mundial. Em uma região de bioma Amazônia, como o norte de Mato Grosso, o tema é ainda mais delicado. O desmatamento, a pecuária extensiva e a prática da monocultura têm contribuído para a degradação do solo em grandes áreas e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Neste cenário, a integração de sistemas se apresenta como uma alternativa viável e sustentável. A integração lavoura-pecuária-floresta, conhecida como ILPF, consorcia diferentes culturas em uma mesma área de maneira sucessiva ou rotacionada, com diferentes configurações. Ela contribui para a redução dos impactos ambientais, aumenta a produtividade da terra, gera empregos e representa maior segurança para o produtor. Na verdade, quando a gente fala em integração lavoura-pecuária-floresta, nós estamos falando de um sistema, de uma estratégia de produção e que ela é dividida em 4 modalidades, que seria a integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta e a junção dos 3 componentes de produção. Então, não necessariamente o produtor tem que fazer a integração lavoura-pecuária-floresta. Em função das características de determinada região, da facilidade de transporte de produtos, ele vai utilizar a modalidade que melhor se adeque à sua região. Para levar mais informações ao campo sobre os sistemas integrados de produção, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária desenvolve em todo o país um projeto de transferência de tecnologia em ILPF. Em Mato Grosso, as ações começaram a serem desenvolvidas em 2005, com a implantação das primeiras unidades de referência tecnológica, as URTs. Estas URTs são normalmente implantadas em áreas particulares e são utilizadas para atividades de pesquisa, validação e transferência de tecnologia. Aqui nós tínhamos poucas pessoas, nós tínhamos um grupo da Embrapa Arroz e Feijão, um pesquisador e mais um grupo de técnicos agrícolas. Então eles visitaram diversos produtores que poderiam ser parceiros nesse trabalho, fizeram um planejamento junto com o grupo de assistência técnica local, junto com os produtores, e foram instalados aqui diversas unidades demonstrativas. Atualmente a Embrapa acompanha 9 URTs em Mato Grosso. 6 delas estão no bioma Amazônia. A Fazenda Gamada, em Nova Canaã do Norte, é uma delas. Referência para os produtores da região, a propriedade tem mais de 80 hectares de integração lavoura-pecuária-floresta. Esse projeto iniciou-se há 5 anos atrás, aqui na Fazenda Gamada, em parceria com a Embrapa. A Embrapa nos procurou uma área na região aqui que pudesse ser cedido 80 hectares e que tivesse as condições de infraestrutura, de parte de maquinário, de agricultura, né? Pois a integração lavoura, pecuária e floresta. A ideia é implantar o sistema de árvores em conjunto com a agricultura e a pecuária aqui na fazenda foi como objetivo a utilização da madeira na cerca da propriedade, com tratamento e na energia do secador. Como nós não vamos ter mais árvores de origem de floresta, que é o que era comumente usado aqui na região, nós já estamos nos prevenindo e plantando a madeira para a cerca que nós vamos utilizar. A definição da estratégia da ILPF, adotada na Fazenda Gamada, foi feita por um grupo multidisciplinar, com a participação da Embrapa, da UFMT, da Unemate e de consultores técnicos. Foram definidas 10 configurações com 4 espécies florestais: eucalipto, teca, pau de balsa e pinho cuiabano, também conhecido como paricá. Nestas configurações, as árvores foram dispostas em linhas simples, duplas ou triplas, com 20 metros de distância entre os renques. Nos 3 primeiros anos foi feita a rotação de culturas agrícolas entre os renques e, a partir de então, os animais passaram a fazer parte do sistema. Numa primeira instância, a gente cultivou arroz no primeiro plantio, já introduzindo as florestais. O arroz ele foi cultivado na época de safrinha, no primeiro ano, e na sequência, no próximo ano, foi soja, seguido de safrinha, arroz e feijão, que foi uma safra frustrada de arroz e feijão porque a seca entrou. E no terceiro ano, a soja novamente entrou na área, seguida de milho misturada com capim. Então, nesse terceiro ano, já o capim entrou na área e a partir do terceiro ano de uso, o capim permaneceu até hoje e a floresta em conjunto com o capim, e no meio desse tempo aí os animais também entraram na área.
Como a pecuária é a principal atividade da fazenda, a utilização da ILPF também foi uma alternativa para recuperar a fertilidade do solo. Dentre os nutrientes que a gente mais apresenta problemas, que um dos nutrientes mais pobres no sistema aqui é o fósforo. Então esse sistema ele preconiza a adubação da agricultura no sistema entre os renques das florestais, e a gente entrou com uma adubação também, vamos falar, reduzida na espécie florestal, porque o objetivo é a espécie florestal reciclar o nutriente que sobra da área da agricultura. A gente tem acompanhado essa evolução da fertilidade do solo ao longo do tempo e temos observado, por exemplo, que saímos de níveis baixos de fósforo, de um modo geral, para teores considerados médios a até adequados. Como unidade de referência tecnológica, a fazenda recebe visitantes em dias de campo e atividades técnicas. Nestes eventos, o público vê o funcionamento da ILPF e também já conhece alguns dos resultados obtidos. Os 3 sistemas têm apresentado resultados bastante promissores, onde até o momento, até o 3º ano da avaliação econômica, o sistema de linha simples apresentou resultados econômicos superiores ao demais. Todavia, os 3 sistemas integrados, quando comparado com a lavoura solteira ou quando comparado com o eucalipto solteiro, os sistemas integrados apresentaram resultados econômicos melhores do que os sistemas solteiros. A experiência da Fazenda Gamada também demonstra alguns resultados negativos, o que ajuda os demais produtores a não repetirem o erro. Um deles é a configuração adotada como pau de balsa. Devido ao seu rápido crescimento, a espécie tem grande potencial de uso na ILPF, porém não na configuração adotada na fazenda. Esse sistema formado por pau de balsa, em renques de linhas triplas espaçadas entre si por 20 metros e dentro do renque no espaçamento 3x3, foi um dos sistemas que infelizmente não apresentou resultados agronômicos satisfatórios. Essa configuração não permite, nesse estágio, entrada suficiente de luz para proporcionar o bom desenvolvimento da forrageira, no caso a BRS Piatã. Dessa forma, nós vamos ter que redimensionar os sistemas para buscar um melhor espaçamento para, então, viabilizar a inserção do pau de balsa dentro da integração lavoura-pecuária-floresta. Então nós estamos muito satisfeitos. Eu acho que está cumprindo o seu papel, né, é um experimento, né, e no final nós teremos as conclusões, né. É o primeiro projeto do bioma amazônico implantado pela Embrapa, de integração lavoura, pecuária e floresta, e nós ficamos muito satisfeitos de poder fazer parte desse projeto e auxiliar na pesquisa. Outra unidade de referência tecnológica acompanhada pela Embrapa é a Fazenda Bacairi, no município de Alta Floresta. Ao contrário da Fazenda Gamada, esta propriedade começou a fazer a integração de sistemas antes mesmo da chegada dos pesquisadores, por iniciativa do produtor Antônio Passos. Há 30 anos trabalhando com madeira em Mato Grosso, ele cultiva 1.800 hectares de teca. Na fazenda, ele inclusive montou uma serraria para beneficiar a produção. A gente percebeu o potencial de crescimento da teca aqui nesse tipo de solo da nossa fazenda, nesse clima. E a gente tinha notícias da parte comercial, do preço final de venda dessa madeira e da escassez que já estava tendo no final da década de 90, da oferta de madeira nativa. Para diversificar as fontes de renda, em 1996 Antônio Passos decidiu também trabalhar com pecuária de corte. Com silvicultura e pecuária na fazenda, foi questão de tempo até iniciar as experiências integrando as duas atividades em um sistema silvipastoril. Sem muitas informações, o próprio produtor teve de testar diferentes espaçamentos. Os espaçamentos estão sendo testados aqui, tem distância entre as linhas aqui de 18 metros, de 20, 22 metros, e são espaçamentos que foram, a princípio, concebidos pelo próprio proprietário. O interesse do proprietário em testar esses diferentes espaçamentos, isso dá uma diferença no stand de plantas,
Muitas vezes, quando você tem uma distância menor entre as linhas, você pode aumentar o espaçamento entre as árvores na linha, mas sempre pensando numa população final que vai gerar lá em torno de 250 a 350 árvores por hectare. Isso tendo desbates intermediários também. A ideia é que se reduza ao máximo o número de desbates para reduzir custos de manutenção. Desde 2010, a Fazenda Bacairi vem sendo acompanhada pela equipe da Embrapa. Com isso, passou a ser mais uma unidade de referência utilizada para divulgar o sistema integrado e para transferir conhecimentos para técnicos e produtores da região. A ideia é que a Fazenda Bacairi se torne uma URTE, uma Unidade de Referência Tecnológica e Econômica, que é um projeto que vem sendo desenvolvido em parceria com o pessoal do IMEA, onde vai ser feita uma análise econômica mais de perto das unidades de referência que estão espalhadas pelo Estado. Então a ideia é gerar números, dados econômicos dessa área aqui de Alta Floresta, que ela seja uma área referência para a região como um todo aqui, em função das próprias características aqui da região, que é uma área onde o sistema silvopastoril tem uma aceitação melhor. A busca por alternativas mais viáveis de produção foi o que motivou a adoção da ILPF na Fazenda Rosane, também localizada na Amazônia Mato-Grossense, no município de Nova Bandeirantes, a 100 quilômetros de Alta Floresta. Com a pecuária extensiva, o solo da fazenda passou a apresentar alto índice de degradação e houve redução na produtividade. E a pecuária tradicional, ela já não se sustenta mais daquela maneira convencional de reforma de pasto e apenas capim e colocando gado de maneira extensiva. Então, por esse motivo, para viabilizar a propriedade, nós estamos buscando novas alternativas dentro da própria pecuária e também com a integração lavoura e floresta. A solução encontrada para a Fazenda Rosane passou por um planejamento prévio e pela busca de informações sobre os sistemas integrados de produção. Neste caso, a equipe da Embrapa contribuiu para a definição do sistema a ser implantado. Em 2012, eu fiz minha primeira visita na Embrapa Agrosilvopastoril, em Sinop, uma reunião que eu marquei com o Flávio, com o Diego, para se discutir, para, na verdade, atualizar o conhecimento da nossa fazenda no que diz respeito à integração lavoura-pecuária, para a gente começar, então, a operacionalizar aquelas ideias de 3 ou 4 anos atrás. Nós recebemos esse produtor em nossa unidade, localizada em Sinop, prestamos a ele uma espécie de consultoria, né? Uma assessoria em modo de planejamento da intervenção, né? A partir dos objetivos e das condições de solo, de relevo e da aptidão da região. E aí nessa discussão, nessa atualização de conhecimento que surgiu a sugestão e mais tarde o interesse de introduzir o componente florestal na área de integração. No caso da Fazenda Rosane, as áreas experimentais deste primeiro ano de 2012 foram utilizadas com mogno africano e com teca. Com o planejamento feito, a integração lavoura-pecuária-floresta na Fazenda Rosane começou a ser implantada em dezembro de 2012. O primeiro ano integrar a lavoura, no nosso caso o milho, com o mogno ou com a teca, e no segundo ano, já através da tecnologia do plantio direto, retomar o plantio do milho na área, o milho de segundo ano, integrado já com a braquiária, para então, 18 meses após a implantação, né, após a colheita do milho de segundo ano, a gente liberar a área novamente para pastejo, que é o grande objetivo da integração dentro da Fazenda Rosane. Melhorar a área de pastejo, tornando ela o mais sustentável possível. Para ajudar na difusão de informações sobre a ILPF em Mato Grosso, além de ações de transferência de tecnologia realizadas nas unidades de referência tecnológica, a Embrapa desenvolve um trabalho de capacitação continuada de técnicos. Com a instalação da Embrapa Agrosilvopastoril em Sinop, produtores e técnicos interessados em implantar a ILPF ainda podem consultar a equipe de profissionais da unidade, assim como foi feito no caso da Fazenda Rosane. No centro de pesquisa, eles também podem conhecer áreas demonstrativas de ILPF com diferentes opções de espécies florestais e sistemas agroflorestais. A Embrapa Agrosilvopastoril também desenvolve em seu campo experimental pesquisas multidisciplinares com ILPF, tanto para a pecuária leiteira quanto para a pecuária de corte. Estas pesquisas irão gerar importantes informações para os produtores mato-grossenses.
Anteriormente, nós tínhamos poucos pesquisadores, nós tínhamos poucas pessoas trabalhando em ILPF, principalmente nesse trabalho de transferência de tecnologia. Hoje nós temos uma unidade inteira pensando em ILPF. Essa unidade inteira tem entomologia, tem o pessoal que mexe com pragas, que mexe com doenças, que mexe com solo, que mexe com carbono, então todos os elementos que estão envolvidos em ILPF nós temos gente trabalhando. Além de tudo, temos um trabalho no campo experimental que vai nos dar grandes informações que vão subsidiar esse trabalho no futuro. Ao contribuir para a recuperação de pastagens degradadas, para a redução do desmatamento e, consequentemente, para a menor emissão de gases de efeito estufa, a ILPF tornou-se uma das tecnologias presentes no Plano ABC. Este projeto do governo federal busca promover a agricultura de baixa emissão de carbono. Como parte do Plano ABC, foi criado o programa ABC, que é uma linha de crédito específica para o financiamento de tecnologias sustentáveis, como a ILPF. Com incentivo financeiro, geração e transferência de tecnologia, será possível ampliar cada vez mais a utilização da ILPF, contribuindo para a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira.